desafio nesse tempo é cristianizar cristãos. Porque o povo está dentro da igreja, mas tem o hábito do velho homem. Carrega o velho homem pendurado nas costas. Continua furando fila, continua puxando gato, continua fazendo... E aí fala mal do país. A corrupção que tem que ser vencida no Brasil, ela começa em cada um de nós. A nossa mentalidade, a nossa maneira de pagar impostos, a nossa maneira de lidar com o outro. Sabe aquele sistema? Um exemplo simples. Quem aqui anda de avião com uma determinada frequência? Deixa eu ver. Gente, são poucas pessoas, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando você chega no aeroporto, tem uma esteira onde saem as bagagens, certo? Aí tem uma linha amarela ao redor da esteira. O que é essa linha amarela? Fique atrás da linha amarela. Para quê? Para que todo mundo visualize a sua bagagem e possa, no momento oportuno, se aproximar da sua bagagem, retirar a sua bagagem, que às vezes vai fazer um movimento mais amplo, para não machucar ninguém. E para que você possa acessar a sua bagagem naturalmente, não é assim? Só que todo mundo pega o carrinho e gruda o carrinho na esteira, porque não pode arrastar o carrinho, a mala 2 ou 3 passos. Tem que, não, eu cheguei primeiro, eu encosto o meu carrinho na esteira e que o resto se lixe. Às vezes a mala dele vai ser a última a passar, mas ele prejudicou todo mundo. Ou seja, eu sou importante, que o resto se lixe. É a mesma mentalidade que está em Brasília. Nós temos que mudar velhos hábitos como brasileiros. Nós temos que criar a cultura do o que é bom para todos, é bom para mim. Ou seja, vamos pensar na coletividade. Imagina, nós somos tantos aqui. Imagina se cada um resolver querer comer sem esperar a sua vez. Querer furar a fila. Querer guardar lugar. Gente, a cultura do guardar o lugar é exatamente isso. Eu estou pensando na minha amiga que vai chegar atrasada por causa da maquiagem. E quem se esforçou para estar aqui na hora, que se lixe. Essa é a mentalidade. Eu primeiro. Vocês lembram da propaganda dos anos 80 ou dos anos 70, não me lembro, que é o Gerson falando? Porque o importante é se dar bem em tudo, é levar vantagem em tudo, certo? Errado. O importante não é levar vantagem em tudo. O importante é fazer uma nação crescer. É olhar aquele que está necessitado, olhar os que têm menos mobilidade, dar a vez para o outro. Não, passa na minha frente, por favor, vai lá, você primeiro. Não é eu primeiro, não. E esses maus hábitos acontecem também no seio familiar. Eu penso em mim. Acontece na relação sexual. Eu penso em mim. Acontece na maneira da dinâmica do trabalho dentro de casa. Eu penso em mim primeiro. Eu primeiro. Não sou eu, somos nós. Quando a gente se casa, a gente tem que estar disposto a mudar alguns hábitos. E nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus não é um acessório. Ele é uma pessoa que habita em nós. É a presença de Deus viva em nós que nos capacita a mudar. A gente faz campanha para prosperar financeiramente, faz campanha para comprar casa nova, mas não faz campanha para deixar de ser uma pedra no sapato do outro, para deixar de ser maledicente, fofoqueiro, mentiroso. A gente precisa de priorizar os nossos pedidos diante de Deus. Deus me transforma. Talvez se o seu caráter for mais modelado, portas financeiras podem se abrir para você. Mas quantas vezes a gente vai escutar um empresário, e o empresário fala assim, não, é crente, não vou empregar não. Crente é um balacheiro, crente engana, pede um amigo para passar o cartão depois do horário. Infelizmente, a gente escuta isso por aí, gente. Lá em Belo Horizonte, fiquei sabendo, há uns anos atrás, de uma amiga que foi fazer um orçamento num buffet. Quando o povo descobriu que ela era evangélica, não, a gente não faz isso com evangélico, não. Por quê? Porque a gente leva prejuízo. Glutonaria. A gente leva como piada. Crente não fuma, não bebe, mas come pra caramba. E o domínio próprio, onde que fica?
Isso é uma vergonha. Isso não é motivo de riso. Isso é motivo de lágrima, de lamento. Um buffet não querer fazer a festa. O outro da minha outra amiga quis fazer, mas falou assim: o quê? Vocês são evangélicos? Ih, meu filho, então triplica tudo aí, as quantidades. Meu Deus. Outro texto que o apóstolo Paulo fala agora aos Gálatas. Gálatas 5. Porque as obras da carne, esse você já conhece, são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. As obras da carne estão diretamente ligadas, conectadas aos nossos hábitos. O pastor Josué ministrou aqui anteriormente sobre as questões da pornografia. Começa como uma espiadela, depois se torna um hábito. Eu queria que você pensasse nessa manhã. Você sabe quais são os seus maus hábitos? Pensa aí um pouquinho. O que você faz que você sabe que traz desconforto para o seu casamento? Algo que você faz às vezes há anos. Os hábitos não envolvem apenas e não afetam apenas o nosso casamento. Eles podem afetar nosso trabalho, nosso ministério, nossos relacionamentos interpessoais de uma maneira geral. Mas nós estamos focados aqui, nessa manhã, no relacionamento a dois. Lá em Efésios, eu não acabei de ler, mas o apóstolo Paulo fala: deixai a mentira, falai cada um a verdade com o seu próximo. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ele citou aqui alguns bons e alguns maus hábitos também. Hábito é automatismo, rotina, uso, costume, tradição. É isso o que o dicionário diz que são os hábitos. Quantos maus hábitos podem sabotar o nosso casamento? Às vezes a gente vem de uma estrutura familiar, acostumado a tantas coisas, cada um vem de um jeito, cada um com uma cabeça, cada um com uma formação e cada um com seus hábitos. E a gente se junta e de uma maneira muito comum a gente vê falando: o casamento acabou porque um exprimia a pasta de dente no final, o outro exprimia no meio, um puxava o papel higiênico assim, outro puxava o papel higiênico assim. É claro que parece uma coisa tão boba, né? uma razão tão irrelevante para terminar o casamento, mas o fato é que maus hábitos, eles influenciam diretamente na qualidade do nosso relacionamento. E eu estava pensando, né, sobre isso, e é tão difícil quando a gente fala para o nosso cônjuge: não deixe as meias pela casa. Ali no início do casamento, você se lembra como é que foi a apertação de parafusos? Eu falo que foi os ajustes dos parafusos. Vem dois diferentes, apaixonadíssimos pelo namoro, aquele fogo pegou, beleza, casou, saímos da lua de mel, agora vida prática. E aí começam as pequenas coisinhas, e você vê assim que o outro não era tão perfeito como você imaginava, né? E alguns hábitos, beleza, a gente absorve, bola para frente. Mas outros
outros, eles podem se tornar realmente um problema no relacionamento. Eles não envolvem apenas deixar a meia pela casa ou a toalha molhada em cima da cama. Na verdade, quando você pede insistentemente que alguém que deixa a toalha molhada em cima da cama, que não deixe mais, e a pessoa não te dá ouvidos, isso começa a te parecer o seguinte: ele não se importa com aquilo que é importante para mim. Mas nós temos também que imprimirmos na nossa nova trajetória uma atitude que faça diferença. Por exemplo, quando lá no livro de Pedro ele diz assim, deixa eu achar lá, que não estava aqui no meu programa não, mas eu estou pensando nessa palavra, deixa eu encontrar para eu compartilhar com vocês, que é muito importante. Porque às vezes a gente pensa assim, não, então eu venho na igreja e o Senhor, quando quiser, Ele vai fazendo a obra em mim, e a gente deixa rolar solto, vamos dizer assim. Por isso mesmo, verso 5, diz assim, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. O que é virtude? Virtude é excelência moral. E a virtude, conhecimento. E ao conhecimento, domínio próprio. E ao domínio próprio, a perseverança. E a perseverança, a piedade. E a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Ele está falando, empenhem-se. Tenha uma atitude. Excelência moral, que é o primeiro, né? Acrescenta a sua fé. Você creu, você aceitou Jesus. Você entendeu que Ele é o seu farol, Ele é a sua vida. Você começou a viver uma vida que segue a Cristo. Você creu. Ok, agora dê o próximo passo. Acrescente a vossa fé a virtude, a excelência moral. Ou seja, o que você fazia antes, o cheque sem fundo que você dava, você não dá mais. A mentira que você contava, você não conta mais. Furar a fila, você não fura mais. Ou seja, maus hábitos que você tinha, você não tem mais. Você agora caminha dando aquilo que você diz seguir e amar. Eu queria dizer para vocês o que o dicionário diz sobre criticar. Crítica é fazer uma análise de, examinar, apreciar observando o que existe de bom e de mal numa obra, emitir um julgamento desfavorável em relação a. Isso é criticar. Normalmente nós não gostamos de ser criticados, analisados, examinados. Nós não gostamos disso. Mas a crítica, ela pode ser sua amiga se você souber acolher a crítica. Tem gente que fala assim, é uma crítica construtiva, né? Depende, a crítica construtiva nem sempre depende de quem emite a crítica, mas de como nós recebemos a crítica. A crítica, mesmo quando ela é professora, olha para mim aqui um pouquinho, gente. Olha para mim um pouquinho, que isso é importante. Quando eu era professora no Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono, eu dava uma matéria que se chamava O Coração do Artista. E nessa matéria, tinha algumas aulas que eram sobre lidando com as críticas. Porque crítica nós vamos receber ao longo da nossa vida. Repreensão, advertência, correção, nós vamos receber ao longo da nossa vida. E se você for sábio, você vai crescer. E você vai se tornar mais sábio ainda. Gente, não foram os abracinhos, os tapinhas nas costas. Diz, Helena, você é uma bênção, sua palavra me ensina. Não foi isso que me ensinou, me fez crescer. A exortação, a repreensão, às vezes a palavra dura, é que me fizeram crescer. O encorajamento, ele é muito bom, ele é muito positivo e necessário para a gente continuar caminhando. Uau, glória a Deus, então eu estou no caminho certo. Bendito seja Deus. A gente também tem que dar palavras de encorajamento, senão a pessoa desanima. Não é assim? A gente também tem que falar quando a pessoa acerta, valorizar os acertos. Mas a gente é uma geração muito de mimimi. Ah, vida,
Oh, céus, ninguém pode me criticar, ninguém pode falar mal de mim. A gente já vem com 5 pedras na mão. Se alguém fala alguma coisa contra você, você já quer se justificar, você já quer rebater, você já quer atacar também. Você não sabe da minha vida. E as redes sociais que o digam. Eu posto lá pau, o pessoal entende pedra, pó, serragem, menos. Incrível como as pessoas distorcem o que você diz. E atacam. Uma necessidade de atacar. Mas, de repente, algumas críticas que estão ali, elas podem ser úteis para você. Vai te ajudar no próximo post. Vai te ajudar a ser mais claro. Vai te ajudar a pensar, vale a pena postar isso? Não, melhor não. Vai te dar ferramenta para você melhorar. Amém? Nós temos que deixar de ser tão sensíveis. E nós temos que deixar também de ser tão grosseiros. Quando você comunica uma crítica, faça do jeito que você gostaria de receber. Isso é amor. Amar é tratar o outro da maneira que você quer ser tratado. Então, quando você for comunicar uma crítica, quando você for exortar, quando você for pontuar uma coisa que é necessária pontuar, use de gentileza. Amabilidade é fruto do Espírito. Trate o outro e fale com o outro da maneira que você gostaria de ouvir. Isso minimiza. Agora, da mesma maneira, nós precisamos de acolher uma crítica, mesmo quando a outra pessoa não tem a capacidade de minimizar o impacto. E às vezes ela é grosseira. Às vezes ela é infeliz nas palavras que ela coloca. Mas você pode transformar isso. Amém? Cientes disso, eu queria que primeiro você lesse o que o seu cônjuge colocou, pontuou como bons hábitos. Leia aí os bons hábitos. Não, leia aqui mesmo. Leia os bons hábitos. Tem alguém aí que não concordou com alguma pontuação do cônjuge? Tem alguém que não concordou? Ou você concluiu, realmente eu tenho esses bons hábitos. Que bom que você está feliz, querido. Que bom que você está feliz, querida. Todo mundo está feliz? Pela carinha de vocês, está tudo maravilhoso, né? Muito bem. Agora você vai pegar, desses 5 bons hábitos aí, o que mais te abençoa. Você que escreveu, tá? Olha, eu pontuei, vamos supor que você pontuou lá. Ai, minha esposa é caprichosa com a casa, ela é atenta às necessidades da família, minha esposa cozinha muito bem, a minha esposa está sempre cheirosa quando me recebe, a minha esposa é uma encorajadora, ela sempre tem palavra de vida. Um desses 5 hábitos, você vai escolher e vai dizer para ela que impacto esse bom hábito dela causa na sua vida. Começa com os homens. Escolhe um desses bons hábitos. Olha para ela e diz, que impacto isso causa na sua vida? Por que que isso te abençoa? Por que que isso é bom? Isso que ela faz, por quê? O que que causa em você? Eu amo comer a sua comida. Dá sempre vontade de voltar para casa. Fala para ela aí. Não entendeu, não? Você escreveu, vocês homens, presta atenção. Vocês escreveram 5 bons hábitos, certo? Escolhe um. E agora diga para ela por que que esse bom hábito dela te abençoa. Em quê? O que faz diferença na sua vida? Olha, você é uma dona de casa caprichosa. Por que que isso me abençoa? Porque às vezes eu chego do meu trabalho tão cansado e eu vejo a nossa casa tão cheirosa, tão limpinha. Me dá sempre vontade de voltar para casa. Me dá sempre vontade de ficar com você na nossa casa. Obrigado por você cuidar da nossa casa. Obrigado por isso ser importante para você. É um exemplo. Diga para ela por que que te abençoa.
As beijocas estão rolando, eu acho ótimo. Agora, o contrário. Mulheres, escolha um hábito que você pontuou, que te abençoa muito e que causa um impacto positivo na sua vida, na sua relação com seu marido, e diga isso para ele. Por que que é impactante? Por que que é importante para você? Diga para ele. Muito bem. Quantos se sentiram encorajados? Felizes. Muito bom. Agora eu quero que vocês virem a folha. Presta atenção, gente, presta atenção. Antes de vocês lerem, olha aqui para mim. Só um minuto. Presta atenção no que eu vou dizer. Nós temos a tendência natural de maximizarmos o que nos disseram de ruim e minimizarmos toda palavra de encorajamento e apreciação que recebemos. Que não seja assim nesse momento. Eu me lembro que quando eu era professora, os meninos saíam chorando. Mas eu não sou isso. 10 elogios, uma crítica. Aquela crítica derrubava a pessoa. Vamos ser maduros nesse momento, ok? Pode ler. Não tem noite sim, gente. Misericórdia. Presta atenção. A gente não gosta de ouvir as verdades, mas elas são libertadoras. Mas Helena, eu não sou isso que está aqui no papel. Você que pensa, querida. A gente tem sempre o olhar agudo para a fraqueza do outro, mas a gente é sempre tolerante com as nossas próprias fraquezas. Ou a gente é ignorante. Sabe mau hálito, gente? Todo mundo fala que o fulano tem bafão, só ele que não sabe. É igual mau hálito. Maus hábitos são igual mau hálito. Todo mundo sabe que você tem, mas muitas vezes você não sabe. E ninguém foi amoroso o suficiente para dizer, meu amor, vem cá. Você tem que fazer um tratamento, porque você tem halitose. Todo mundo fala mal do boca de caçapa, mas ninguém fala cara. Todo mundo fala, nossa, vem lá bueiro, vem lá boca de lobo. Põe um tanto de apelido. Eu não sei na época do colégio, mas na época de colégio sempre tinha o boca de lobo. Mas todo mundo na frente dele ria. E aí, mano, beleza? Mas pelas costas todo mundo falava, nossa, alguém tem que falar com ele. Mas ninguém falava. Então eu estou dando para você uma chance. Eu não fiz isso para provocar uma crise no seu casamento. Eu fiz isso para que você tenha consciência de que você não é perfeito. E que tem alguns maus hábitos em você que incomodam a pessoa que você ama. E se a gente quer cuidar do outro, se a gente quer investir na arte de permanecer casados e felizes, nós precisamos de rever alguns conceitos, valores e hábitos. E nós precisamos de prestar atenção. Às vezes o que para você não é um mau hábito. Gente, mas o que tem deixar... Vamos voltar ao exemplo banal, tá? O que tem deixar a toalha molhada na cama? Só que você deixa... Para você não tem nada, é só uma questão de ir lá, pegar e pôr no banheiro. Mas para o outro, a cama fica úmida do lado que ele dorme. Cada um tem uma perspectiva de um mesmo assunto. Por isso é importante você entender o que é importante para o outro. É importante você ouvir o lado do outro. E amar é esse esforço contínuo e renovável de prestar atenção na necessidade do outro e tentar minimizar os efeitos positivos negativos dos seus maus hábitos. Não te custa nada pendurar a toalha no lado certo. Isso vai fazer o outro tão feliz. Então faça. Não te custa nada usar fio dental. Vai fazer bem para o seu beijo e vai fazer bem para os seus dentes. Eu estou dando aqui, gente, exemplos banais, porque só você sabe o que está aí no seu papelzinho. Mas às vezes você pensa que não é uma coisa, mas o outro, aquele que é casado com você e dorme na mesma cama que você, percebe algo em você.
está te dizendo isso hoje. Eu quis que você escrevesse para não ter tom de voz duro, crítico. Receba isso como um bilhete de amor te dando um toque. Meu bem, eu gostaria muito que você mudasse isso, isso, isso e isso. Ia facilitar tanto para mim. Vocês podem discutir, conversar sobre o assunto. Ponderar, façam isso amorosamente, respeitosamente. Aproveitem esse horário do almoço, sentem-se juntos. Falem carinhosamente sobre isso. Encorajem um ao outro a mudar e orem juntos. Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor, a facilitar a vida do meu cônjuge e a criar uma atmosfera para permanecer casado e feliz. Feche os seus olhos. Eu volto a dizer, ninguém tropeça em montanhas. Pequenas coisas vão desgastando o relacionamento e criando um ambiente propício para que os sequestradores entrem. Para que a grosseria entre, a apatia entre, o desânimo, o desencanto. Quem quer colher um fruto, tem que cultivar a árvore. Tem que podar, colocar adubo. E o amor não é diferente, o relacionamento a dois não é diferente. Alguns maus hábitos são como ervas daninhas no nosso casamento. E elas vão matando a planta e impedindo o fruto de dar na nova estação, de brotar na nova estação. Algumas ervas daninhas têm que ser arrancadas. Alguns galhos têm que ser podados para que os frutos venham. Olhe com carinho para essas questões dos bons hábitos e dos maus hábitos. Elogie, encoraje, afirme o outro naquilo que ele faz que te abençoa. O João todos os dias se levanta e prepara o café da manhã. Ele gosta de fazer isso. E me abençoa tanto. Eu já tenho tantas demandas. Ter o meu marido fazendo café para mim é um presente, é um beijo, é um afago, é um carinho. Pequenas coisas que vão me sustentar no dia ruim. Quando a gente passar uma crise, quando a gente passar uma dificuldade, eu vou trazer à memória o que me dá esperança. Aquilo que o outro faz, que me abençoa, que me cuida, que me cura. Palavras de afirmação, encorajamento. Quantas vezes o João me disse, meu bem, vai dormir, você está cansada. Deixa que eu fico com as crianças. Os gestos de amor mais extravagantes que eu recebi do João não foram presentes exagerados, joias caras, carros em laços de fita. Não. Pequenos cuidados, pequenas atenções. O sapato que eu contei para vocês ontem, a porta que ele abre para eu entrar, a cadeira que ele puxa para eu sentar, quando ele impõe as mãos sobre mim lá no quarto do hotel para me liberar, para fluir no dom que Deus tem. E quando o João me faz muita raiva, no instantinho ela se dissipa, numa enxurrada de boas lembranças, por todo o carinho e cuidado que ele semeia na minha vida. Não foca no mau hábito, não. Observe e comece a pedir o Espírito Santo para te capacitar a vencer esses maus hábitos. Mas leia muito mais vezes os elogios que ele fez e que ela fez para você. Mantenha. Continue.
E que essa lista aumente. Que a lista dos bons hábitos aumente. Quem sabe no próximo congresso a gente faz isso de novo, na próxima oportunidade. Talvez a sua lista cresça. E a lista dos maus hábitos vão começar a ser riscadas. Mantenha essa lista com você. Coloca dentro da sua Bíblia. E comece a orar. Senhor, eu quero ser um facilitador. Eu quero ser uma facilitadora. Eu quero criar na minha casa uma atmosfera que torne o nosso casamento um abrigo. Eu quero ser não apenas casado, mas ser feliz. Pai, nós te agradecemos por essa manhã tão preciosa, pelo seu ensino, pela sua graça, pela sua correção. A tua palavra diz que o Senhor corrige o filho a quem ama. Obrigada por nos exortar, por nos ensinar, por nos apontar um caminho, Senhor, de vida. Uma alternativa para a vida, uma alternativa para crescimento, uma alternativa para a proteção do nosso casamento, através da palavra do pastor Josué. Obrigada por continuar falando conosco, nos instigando a crescermos como filhos e filhas, como marido e mulher, cultivando no nosso casamento os melhores frutos, arrancando as ervas daninhas, deixando a sua mão poderosa aparar tudo que tem que ser arrancado. Poda mesmo, Senhor, os nossos maus hábitos, a nossa mentalidade equivocada. Poda, Senhor, e muda-nos, transforma-nos pelo poder do Teu Espírito. Que as primeiras pessoas a serem abençoadas pela nossa vida sejam os nossos familiares, aqueles que vivem debaixo do mesmo teto que a gente, nossos cônjuges, nossos filhos, e que isso transborde. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Foi uma alegria servi-los.